Olá, povo abençoado de Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre o teu coração. Muito bom ter você por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje tem uma mensagem poderosa para a sua vida. Vamos falar sobre o princípio da unidade. Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus que se move por princípios pré-estabelecidos por Ele. Ele se guia pela sua palavra, se guia pelos seus princípios e muitas vezes esse princípio da unidade, sendo usado beneficamente, vai trazer coisas muito poderosas e boas para a sua vida. Porém, é um princípio que, se quebrado, poderá atrair situações muito adversas e que vai nos fazer sofrer até nós buscarmos a resolutividade de todos esses problemas. E eu queria te convidar a abrir comigo a sua Bíblia e também ficar comigo até o final dessa mensagem, para você entender que um povo tentou usar esse princípio para algo ruim, se não fosse a intervenção de Deus. Daria certo, e eu não sei como nós estaremos nos dias atuais. Mas eu quero antes ler com você Provérbios capítulo 18, versículo de número 1, que nos diz assim: busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Aquela pessoa que busca se separar, que busca apenas os seus desejos próprios, apenas a satisfação dos seus próprios desejos, e em momento algum ele pensa na vontade ou em prol do grupo, do coletivo, diz que ele se levanta, ele se insurge, ele vai contra a verdadeira sabedoria. Entendo eu que, por esse texto, a sabedoria que vem de Deus e a verdadeira, como o texto diz, ela está em unir-se, compartilhar, repartir e muitas vezes ceder para que outras pessoas possam também ser abençoadas. Deus é um Deus da coletividade. Deus não é o Deus, muitas vezes, de fazer as coisas sozinho. Quando Ele cria o homem, Ele diz: façamos o homem. Quando Jesus começa o seu ministério, Ele chama 12 homens e então inicia-se a pregação do Evangelho, e juntamente com aqueles homens e através daqueles homens, posteriormente, a sua ascensão ao céu, o Evangelho chegou até os dias de hoje. Mas eu queria que você abrisse comigo também no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 11, a partir do primeiro versículo, vai nos falar assim: e era toda a terra de uma mesma língua, de uma mesma fala, e aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. O que nós entendemos por esse texto é que o princípio da unidade estava sendo aplicado por esse grupo de pessoas nos tempos antigos. O que entendemos aqui é que o princípio da unidade, até para algo que não agrada ao Senhor, ele pode chegar a dar certo. Nós vimos nesse texto, analisamos e lemos que, se não fosse a intervenção do próprio Deus, o Senhor, aqui com letras maiúsculas ou com letra maiúscula nas iniciais, ele vem declarando que o povo tinha uma mesma língua e tinha uma mesma fala. O princípio da unidade, ele está muito mais além do que um ajuntamento de pessoas, e sim numa predisposição de vários corações, de várias mentes, em fazer a mesma coisa, empregando força, empregando pensamentos iguais, empregando sentimentos iguais. O mais dificultoso não é reunir um grupo, o mais dificultoso é aplicar o princípio da unidade dentro de corações. A Bíblia diz nesse texto de Gênesis 11 que existia só uma língua, e nós sabemos que lá atrás Deus ele deu uma ordenança para o homem: frutifiquem, multipliquem e encham a terra.
vem um grupo de pessoas um pouco mais adiante, no capítulo 11 aqui, vários homens, várias pessoas, e começam a edificar uma torre, começam a edificar um determinado local. E eles então têm um plano que eles iriam se edificar ali, não querer se espalhar, e contra a vontade de Deus, que lá atrás já era para frutificar, multiplicar e ter o enchimento da terra. Para isso eles teriam que se espalhar nos cantos pela terra. E o povo se uniu tanto, gostou tanto da ideia, que eles se tornaram um em sentimento e pensamento. E eles começaram a edificar. E Deus então ele olha e ele desce para ver aquilo, e ele contempla homens, pessoas que estavam num propósito e aplicando o princípio da unidade tão bem, que Deus falou que o que eles intentassem fazer iria dar certo. Por quê? Porque o princípio da unidade, se for uma unidade de mente, de sentimentos e pensamentos, ela irá dar certo, porque isso vai refletir nos esforços, isso vai refletir no exterior de cada pessoa, e eles conseguirão, porque a unidade está nos sentimentos, está no interior de cada um. Aqui daria certo. Deus vem, traz a variedade de línguas, e hoje nós temos o que temos hoje, vários idiomas e pessoas espalhadas por toda a terra e formando aí então as nações dos 4 cantos da terra. Mas foi um princípio correto aplicado para uma coisa errada. Se não fosse a intervenção de Deus, o princípio da unidade funcionaria. Imagina para você e para mim aplicar o princípio da unidade na minha família, na sua família, nos seus negócios. Muitas vezes o seu negócio não vai bem porque vocês são desunidos, vocês têm uma desunião tão grande, vocês não conseguem pensar igual, vocês não conseguem sentir igual. Não é apenas o fato de vocês trabalharem juntos, às vezes ter até uma equipe de trabalho, que significa que vocês vão vencer, que significa que vocês vão prosperar. O princípio da unidade não está apenas em ter um grupo de pessoas em um mesmo local, por mais próximas que elas estejam, elas precisam estar unidas de coração e de sentimentos, pois mesmo que elas estejam afastadas e trabalhando às vezes em locais diferentes, mas se o propósito for seguido à risca, sentimentos e pensamentos, aplicar todos os esforços mentalmente, sentimentalmente e exteriorizar esses sentimentos para as práticas, vocês irão muito longe. Isso funciona para a família, isso funciona para uma igreja, isso funciona para uma célula, isso funciona para um negócio, isso funciona para toda e qualquer situação. Isso é aplicado no esporte, quando às vezes um treinador de uma determinada equipe consegue unir aquele grupo de homens, de mulheres, aquela equipe de um determinado esporte, e se ele conseguir fazer com que eles acreditem naquele projeto, naquele plano, eles irão conseguir aplicar aquilo no seu dia a dia, nas suas competições. E se eles forem unidos e seguir a risca e houver um bom plano, eles irão obter êxito naquilo. Eles conquistarão muitas vitórias, porque o princípio da unidade. E Jesus, o nosso maior exemplo, ele também deixou um ensinamento. Pensando nisso, sabedor dos princípios eternos criados por ele mesmo, nós vemos no capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu João. É uma oração de Jesus pelos seus discípulos. Consequentemente, a verdade intensa estava em Cristo e as palavras dele, falando sobre unidade, falando sobre esse princípio poderoso que é de se unir. Jesus, eu quero deixar aqui alguns versículos do capítulo 17, se você puder ler ele todo na sua residência, num tempo de disponibilidade que você tiver. Mas Jesus, ele vem nos falando, no capítulo 17 de João, no versículo de número 23, ele vai falar o seguinte: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Jesus aqui então faz uma oração a Deus, desejando e pedindo que os discípulos fossem perfeitos em unidade. Uma coisa é você ser unido, outra coisa é você ser uníssono. O mesmo sentimento e o mesmo pensamento era a vontade de Jesus. Jesus ele deixa claro: eu e o Pai somos um, pensamos igual, sentimos igual. Não há divergência entre eu e o Pai. Nós somos tão unidos que o desejo do Pai é o meu desejo, a vontade do Pai é a minha vontade. Os pensamentos do Pai jamais serão divergidos pelos meus pensamentos. Então deixo essa mensagem ao seu coração.
princípio da unidade. Princípio é aquilo que norteia a sua vida. Você provavelmente tem vários princípios que o seu pai e a sua mãe, os seus antepassados, deixaram para você. Às vezes princípio de moralidade, princípio de observâncias, princípio às vezes de economia, alguma coisa você recebeu do seu pai e da sua mãe. Alguma coisa no decorrer da sua vida você pratica e sempre deu certo, que é um princípio de preservação da vida que nós aprendemos com nossos pais. A maioria de nós, ou quase todos, ouvimos incansavelmente dos nossos pais, desde muito pequenininhos, quando já aprendemos a caminhar. Às vezes íamos em um determinado lugar, íamos em um determinado local, e um conselho que o meu e o seu pai, a minha e a sua mãe te deu, quando você era bem pequeno, ou desde que você era pequeno: meu filho, ao atravessar a rua, olhe para os dois lados. E isso é tão impregnado em nós, que é um princípio de sobrevivência, obviamente, porque é um cuidado que nós devemos ter para que nossa vida fique preservada e não soframos nenhum tipo de acidente, mas às vezes nós olhamos assim sem ninguém falar. Todas as vezes nós passamos a olhar e aquilo vira um princípio. Não é algo pensado, algo planejado, não. É voluntário, é instintivo. Está dentro de você. Há uma normativa dentro de você, foi colocada dentro de você. Quando você vai atravessar uma rua, de tanto você ouvir aquilo, se tornou um princípio na sua vida. Você não faz aquela ação, você não tem aquela travessia sem esse princípio. Você olha para um lado e olha para o outro. Normalmente, quando a gente está apressado, ansioso, resolvendo problemas, você às vezes até passa, mas depois que você passa, você lembra: eu deveria ter olhado para o lado, porque está dentro de você. Os princípios, eles guiam a nossa vida. Os princípios, eles norteiam a nossa vida. Assim é a vontade de Deus no que diz respeito a esse princípio da unidade. A vontade de Deus era que todas as pessoas aplicassem esse princípio, porque ele vai dar certo, sempre dará certo, em qualquer área da vida de uma pessoa. Se você aplicar isso no seu casamento, vai dar certo. Se você aplicar isso nos seus negócios, vai dar certo. Se você aplicar isso na sua igreja, na sua célula, no grupo de louvor, vai dar certo. Porém, se esse princípio for aplicado erradamente também ou quebrado, ele poderá trazer destruição. Muito obrigado por ficar comigo nesses minutos para falarmos sobre o princípio da unidade. É um assunto maravilhoso. Eu gostaria de ter muito mais tempo para falar com você, mas que possa abençoar a sua vida. E lembre-se, princípio da unidade, algo criado para Deus, para beneficiar todas as áreas da sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu joinha caso tenha gostado e ative o sino com as notificações. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa.